Bem-vindos ao Blá Blá Blás, um podcast comigo, Paula Blas, para contar as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que a gente admira. Eu fiquei até pensando, será que começar assim com bem-vindos é uma coisa muito millennial? Ainda bem que eu tô aqui com o cara que sabe tudo sobre as gerações. Dado Schneider, o palestrante imperdível eleito pelo BuzzFeed, comunicador, professor, especialista em mudanças e colaboração intergeracional. Dado, levou um tempinho, mas a gente conseguiu. Que honra. Bem-vindo. Muito obrigado, levou, mas assim, eu digo para todo mundo, eu demoro, mas eu realizo. Tá? Isso porque aí. eu me acumulo, eu me entupo de coisas, né? Prometo tudo para todo mundo, mas eu vou um a um, né? Ticando lá, feito. Dando check, isso aí. E esse ano a gente fez. É isso aí, tá? sou do teu time e te agradeço a confiança e a É um disponibilidade. prazer. Vou fazer o registro que é o meu primeiro dia de férias, mas não tem problema. Eu tô sabendo. Sabe que eu olhei teu Instagram e pensei, meu Deus, fico nervosa. Será que ele esqueceu? Não, ele é bem organizado. Será que então eu tô atrapalhando? Provavelmente. Não, mas isso aqui é prazer. Eu acho que é da minha geração. Mas, Dado, vamos lá. Eu preciso te falar uma coisa. Eu sou um precursor dos millennials. Ah, é? Tá? Porque eu sou baby boomer, eu sou da rabeira dos baby boomers, eu sou de 1961. Mas na década de 80, eu tive um comportamento de millennial. E eu fiquei muito queimado em muitos mercados. Depois a gente fala sobre isso. Pois é. E aí eu digo para os millennials, eu fui precursor de vocês. Porque eu sofri na carne o preconceito de pular de galho em galho, de trocar de emprego muitas vezes, tá? De Pois até é. casar e separar, sabe? Como assim? Não vai sentar praça? Tá? Então, Coisas assim, típicas da minha coisa geração. típica dos millennials. E eu fui fazer isso lá nos anos 80, quase me mataram. Olha aí. Precursor mesmo, né? Inovando, sempre pioneiro. Não sei, mas que eu apanhei mais do que vocês apanham, eu apanhei. Dado, inclusive quero já começar um pouco sobre essa questão, porque tu palestras por todo o país, né? Como a gente dizia, demorou um pouquinho, mas não é à toa, é porque tu estava trabalhando e muito, né? Sim. Por que tu acha que esse tema das mudanças e principalmente desses conflitos, dessa comunicação necessária entre as gerações interessa tanto pra gente? Eu vou voltar um pouquinho no tempo, tá? Eu sou dos anos 60. E quando eu era criança, o homem chegou na Lua. Eu era a única criança no recinto, tá? A minha irmã só veio no ano seguinte, então só tinha adultos e eu. Me botaram na frente da TV, tá? E diziam, olha, Dado, o homem na Lua. E eu não estava dando muita bola, porque aquilo ali era Apolo 11. Eu já tinha estudado desde Apolo 7 na sala de aula, tá? Alguém tinha que botar o pé na Lua. Eu fazia parte da era espacial, tá? Meus parentes é que não faziam parte daquela era e estavam maravilhados. E aí, quando veio a internet e veio o celular logo depois, né? E aquele mundo todo digital, todo novo, eu disse assim, vem aí uma geração que vai fazer parte desta era. Então eu vou pesquisar ela porque ela vai ser feita de um outro material. E eu falei coisas há 15, 17, 20 anos que não deram a menor bola. E agora, né? Estão acontecendo as coisas. Então, assim, não tô querendo dizer que eu sou visionário, mas assim, pô, a gente que estuda tendências, né? E aí é óbvio que hoje está um assunto palpitante. Por quê? Porque a geração Z é feita de outro material. E ela diz um monte de coisa para nós, assim, talvez tenha um paralelo na história recente com os hippies. Os hippies foi uma ruptura muito grande de comportamento. E a geração Z é outra. E mais uma coisa que eu disse, tu que é millennial, né, Paulo? Eu falei tu, mas eu falo você, tá? Porque eu tô falando com uma gaúcha, então assim... Mas assim, você que é millennial, você é a última leva de gente feita do mesmo material que o meu. E eu dizia há 20, 25 anos para os millennials, que eram meus alunos da faculdade, vocês vão ficar iguaizinhos a mim, espera aí. Porque quem é feito de outro material é a geração Z, e não deu outra. Vocês agora que estão começando a ficar mais maduros, mais velhos, alguns já até pintando a raiz, né, do cabelo e tal... Os millennials são os últimos de um tipo de ser, né? E a geração Z, e essa geração dos dedinhos aí, é outra gente. E é sobre isso que eu palestro, e as empresas não estão enlouquecidas com essa nova gente aí. Sim. Então é isso. E como a gente escuta falar, é realmente a primeira vez que tantas gerações convivem? Ah, não, sim. Por exemplo, a gente já tem 4, agora a 5ª geração convivendo no mesmo espaço, né? No ambiente de trabalho pode ter 5 gerações. E se tiver um ancião, uma anciã, já são 6 gerações, né? E no final da década podemos ter 7 gerações trabalhando juntas, né? Então, assim,
A gente não foi preparado para isso. Sim, os desafios só... E não foi preparado também para uma coisa de uma pessoa mais jovem estar mais capacitada para comandar do que uma pessoa mais velha. Antes comandava por antiguidade é posto, né? Eu gosto muito de fazer assim, né? Século XX vertical, século XXI horizontal. Vinha de cima para baixo, século XX, né? Para chegar lá, precisava subir na vida, né? Crescer na profissão, galgar postos, demorava para chegar. E agora não, agora a pessoa de repente faz alguma coisa, dá um salto. Então é um outro jeito. A gente vê isso até nos formatos de trabalho, né? Eu mesmo como mentora, já tive mentorado de 70 anos. Quando queria se imaginar Mas isso? ele com 70 anos, ele pode querer ter futuro. Uma pessoa há 30 anos, uma pessoa de 60 anos, já estava decretado que ela não teria mais futuro. Tá? E agora, se eu quiser fazer um curso de inteligência artificial generativa, ou prompt, ou seja o que for, eu posso ser bom nisso, e eu posso ter vida longa, né, nisso. Então, por isso que eu digo que nós somos adultos inéditos, eu falo na palestra, porque é isso, a gente é inédito. Eu adoro os teus bordões, sei vários deles. Mas, Dado, conta pra gente um pouquinho, tu vens da área da comunicação, né? Sim. Fizeste grandes projetos, trabalhaste com grandes publicitários também, que era o sonho Sim. da minha geração ainda, trabalhar, né? Como que veio, hoje, claro, quando tu olha para trás, tu lembra dessa questão do homem na lua, tudo faz sentido, né? E geralmente é assim. Mas enquanto a gente tá caminhando, as coisas não são tão coerentes assim, não nos parecem, né? Como que foi essa mudança, assim, do comunicador, do publicitário, pro palestrante hoje, eleito pelo BuzzFeed, né? Com glória. Mas sabe que esses dias num outro podcast me perguntaram quando é que você começou a ser palestrante? Eu digo, acho que foi lá na 4ª série ou 5ª, quando o trabalho estava mais ou menos, me entregaram para eu apresentar e o trabalho da apresentação ficou legal, né? Depois eu entrei na profissão de publicitário e eu fazia apresentações nas campanhas, tá? Então assim, só que logo depois de me formar na faculdade, eu me formei com 21, com 23 eu fiz um concurso e virei professor da Universidade Federal. Depois eu saí da Federal, mas assim, eu comecei a dar aula com 23 anos. Então eu cheguei a dar aula para colegas meus de algumas cadeiras do mesmo curso, sabe? Que eu já tinha me formado, tinha saído da faculdade, eles ainda estavam lá. E eu dei aula para colega, então assim, eu dou aula desde os 24, tá? 23 e pouco. Desde os 24 anos, eu tô com 62. Então assim, é muita estrada como professor. Sim. E eu, quando subo num palco, pode ter 700 pessoas. Se estiverem conversando, eu dou uma de professor. Pessoal, presta atenção aí. Então, assim, eu dou aula, né? Eu adoro dar aula. Eu sou filho de professor, eu ia ver as aulas do meu pai de odontologia, porque ele era um baita professor. Os alunos ficavam vidrados. Eu digo, eu quero fazer isso quando eu for professor. Então... Esses dias eu vi até um conteúdo teu falando sobre isso, né? Que na tua marca diz professor. Contava assim, o professor da... Eu sou... É bem legal que tu fala que isso é o que nunca muda, né? Tu sabe que nunca vai mudar. Eu já fui um monte de coisa, você ainda mais um monte de coisa, ainda você é guia turístico, ainda você é radialista, você é um monte de coisa que ainda tá no projeto. Sim, até os 100 e poucos ainda faço mais coisas. Eu tenho a bucket list. Exatamente. Mas assim, o professor nunca vai deixar de ser. Eu adoro dar aula. Eu, como filha de professora, né? Já adorei, já curti ali. Eu adoro dar aula. Legal. E Dado, o que tu achas, então, assim, você falava do teu pai, né? Isso veio dele, um pouco dessa valorização do teu lado professor, que, na verdade, o palestrante, como tu dizias, nada mais né? Do que alguém que tá ali professorando. Com a vantagem de não ter que responder aluno por WhatsApp, nem corrigir prova e tentar entender, às vezes, a letra. Né? Que dezembro agora é o período punk, né? Dos professores. Mas tu também é pai, né? Sim. E aí eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão do teu trabalho entre as gerações, o teu olhar de pai, o quanto isso te ajuda ou te ajudou a ter esse olhar também para diferentes gerações dentro de casa. É muito fácil falar dos outros, tá? Então, assim, eu sou um pai absolutamente normal, tá? Eu não tenho, assim, o conhecedor das gerações, se antecipou. Não. Quando a gente lida com criança, a gente tem que ter... Sabe? Claro que eu li O Pai Grávido, né? Eu li O Pai de Criança Pequena, eu não tenho esses títulos, mas assim, eu procurei saber como é que eu tinha que lidar, até porque eu fui pai velho, né? Eu fui pai aos 41, aos 43. Então, assim, se foi por um lado foi bom, por outro lado foi ruim, né? Por um lado é bom porque tá mais maduro, por outro é ruim porque eles ainda são adolescentes, né? Então, assim, mas eu
não tive nenhum bônus, porque eu estudava geração Z e o meu filho tem 21, mais velho, tá, já tem geração Z de 25. Então eu poderia saber o que poderia me esperar, mas é sempre uma novidade. Então, assim, não foi uma grande vantagem competitiva, assim. Eu me acho um pai normal, com erros e acertos, não me acho um super pai, e muito menos sou amigo de filho, eu não suporto essa coisa. Ai, meu filho, meu melhor amigo, que nada. Meu melhor amigo tem minha idade, os caras jogavam futebol comigo nos anos 80, né? Meu filho é meu filho, vai ser educado, vai ter amor, atenção e limite, né? Leva um agasalho, né? Não te detona na noite, né? Toma um engove, né? Já que se detonou, né? Sim. Não faz mais isso, cuidado, não vai dirigir, isso é normal, pai normal. Mas com certeza eles te dão subsídio também para o Claro contrário, deu, né? claro, Para as palestras. Claro, né? não, eu usei pouco, eu usei muito pouca coisa de dentro de casa. Ah, é? É. Porque eu não achava. Porque daí a pessoa diz assim: não, ele não é pesquisador, ele está pegando o exemplo de casa. Então, assim, eu quase nunca uso exemplos, um que outro, assim, o impacto do game, os novos comportamentos eu vi em casa, mas eu estudava, eu lia sobre, eu pesquisava. Mas, assim, eu uso pouco e usei pouco como produção de conteúdo mesmo, de palestra e artigos e coisa. Eu não usei exemplos de casa, porque senão poderia ser uma amostra muito, não só viciada, como pequena, né? Sim, claro, então, com certeza. Não. Mas eu tava te ouvindo falar e pensando, e aí não sei se é um pensamento, né, de geração, assim, enfim, mas eu concordo totalmente contigo. Eu me incomoda eu fui criada muito assim, né, pelos meus pais, principalmente pela minha mãe. Super minha amiga, mas mãe antes de tudo, né? Tinha limite, tinha amor, como tu dizia, mas tinha respeito, né? E hoje a gente vê essa confusão mesmo, né? Que eu acho que tá acarretando em certas coisas que a gente percebe. Eu não sei se eu posso comentar isso que eu tô falando. Eu vejo, eu tô preocupado com os pais da geração dos dedinhos, né? Que o pessoal chama de alfa. E um publicitário francês, no ano passado, nós estamos falando aqui em 23, né? Em 22 eu vi falar a geração IA. Eu gostei mais de geração IA do que geração alfa, né? Porque a geração da inteligência artificial, né? Se a geração Z veio a bordo da internet, né? E do celular, sim, a geração dos dedinhos, essa, né? Veio a bordo da inteligência artificial. Porque eles vão falar com robôs e com a parede, com... né? Comandos de voz, e eles vão ter o cérebro expandido antes de nós, né? Então vai ser mais natural para eles. Então eu gosto de chamar de geração IA. Essas gerações, elas são muito diferentes de nós. E os pais muitas vezes estão pecando, porque eles não dão mais atenção. Eu não estou com o celular aqui, eu queria te pedir emprestado o teu celular. Eu vou olhar para aquela câmera, tá? Já tem desenhos de crianças desta geração dos dedinhos, que pede para desenhar a família. Sabe aquela família que tinha nos carros, aqueles adesivos, assim, o pai, a mãe, os dois irmãos, o pet, né, tal, o cachorrinho. Tem crianças que estão desenhando os pais, olha aqui para essa câmera aqui, assim, tá? Ou seja, eles já não enxergam mais os olhos dos pais, tá? Os pais não olham mais para eles, eles falam coisas assim, com uma caixa preta na frente. Então, assim, isso é terrível. Nossa. Isso é terrível, porque assim, falta de atenção denota falta de amor. E falta de amor é compensada com ausência total de limite. E tudo que a criança precisa para crescer é limite. Limite não é autoritarismo. Limite é não fica em pé na mesa da praça de alimentação do shopping porque é feio, né? Isso tem um limite. Porque como a criança nasce sem limite, ela precisa de balizas para se tornar um adulto, né? Ela precisa se frustrar, porque daí ela vai lidar com a frustração, né? E estão criando talvez a geração mais cognitivamente capaz de todas, até aqui, porque faz sinapses, né? Desde cedo, estão criando sem balizas, sem limites. E elogiando tudo. Tudo é maravilhoso. Então, o primeiro chefe, o primeiro cliente, o primeiro colega que disser isto está uma porcaria, ele vai chorar. Então, ele não está sendo capacitado para ser uma pessoa adulta. Eu vejo com muita preocupação isso, tá? Eu digo para eu digo para os avós, tá? Eu pergunto em plateias assim, quem é avô aqui? E alguns levantam a mão e digo, presta atenção. No século passado, pais educavam e avós deseducavam. Agora, quem é que tem que dar algum limite e educar? Os avós. Porque os papais é só bate-palma e elogiam.
E não é autoritarismo que eu tô falando. É amor. Não, te entendo. Tu sabe que eu tenho gêmeos, né? Vão fazer 5 anos em janeiro. É uma aula em casa, né? Sim. Porque, inclusive, a comparação, né? Fica muito nítido como cada Sim, pessoa realmente sim. é uma pessoa. E eles não são né? nem um pouco parecidos. Nem um pouco de parecidos. comportamento. Não, totalmente diferentes. E o pediatra deles fala sempre isso. Os pais estão muito imaturos. Porque a gente comentava, enfim, em algumas consultas, quando deu aquela questão toda em Blumenau, por exemplo, né, das crianças. Os pais surtaram de um jeito muito... Claro que a criança, obviamente, nem entende, pelo menos a duvidade dos meus filhos, nem entendia o que estava acontecendo, né? Mas os pais não sabem como reagir a qualquer adversidade, né? Qualquer obstáculo, a qualquer perigo, inclusive. E quando na minha época, quando tu era menor... A gente pega a referência de quem é referência. De quem é referência. De cuidado, de sabedoria, né? De coisa. E aí falta... E até equilíbrio emocional, né? A gente olhar para um pai, assim, um avô, uma mãe, uma avó, que assim... Ele vai saber o que fazer agora. Eu não sei porque eu sou, né? Exatamente. É justamente isso. Falta esse referencial, né? Isso é preocupante. Sabe que quando surgiu a pandemia, eu fui ver como é que as crianças estavam reagindo. Principalmente porque as crianças estavam indo ter aulas online, não os adolescentes, né? Mas as crianças. E aí, eu e mais 3 pesquisadoras, professoras e pedagogas, né? Fizemos um grupo chamado Paisdemia, tá? Modéstia à parte, o nome é bom, tá? Muito bom. Porque como é que os pais estão reagindo à pandemia. Paisdemia. Foi tão legal que a revista Pais e Filhos nos chamou para ser colunista. A gente fez a coluna durante a pandemia toda. E o que a gente detectou, e eu uso isso em palestra para falar, é que teve várias situações, vários momentos que eu pesquisei e perguntei, a gente entrevistou muita gente, em que parecia que as crianças reagiam de forma mais madura à pandemia do que os pais. E eu digo assim, pô, mas não pode. Como é que vai se referenciar em questão de equilíbrio, de garra, de força? Sim. Isso eu acho que é preocupante. E o mundo não vai acabar, não é catastrofista, sim. É só um alerta, assim, sabe? Larga o celular, presta atenção, dá atenção para essa criança. Eu viajo todos os dias de avião, praticamente, nesse período aqui. Tá? Os pais não olham para as crianças, eles não contam uma história. Eles não colorem uma coisinha. Eles não pegam um livrinho e contam. Então, assim, é só eles na tela e, no máximo, a tela... E sem fone, né? E a pessoa que está sentada lá tem que ouvir Baby Shark. Tem que ouvir Patrulha Canina, tem que ouvir... né? Até Galinha Pintadinha, até é bom as musiquinhas, mas... Haja saco, não dão limite nenhum, sabe? Daí eu tenho que virar para a mãe e dizer assim, a senhora se importa? Aí eu pego o meu fone, que eu tenho vários fones, botar o fone na criança, mas ele é criança. Eu digo, sim, mas criança se educa, minha senhora. Sim, porque além de todo o problema familiar, eu quero ler meu livrinho aqui. Tem a falta de respeito com o próximo. Meu livrinho. Não, Fora aqui não tem nada para fazer e baixa e levanta a mesinha atrás de mim. Né? Mas ela é criança, ela não tem culpa, que eles não entretêm, eles não contam uma história. Eu tô falando eles, você não se ofenda se você conta a história. Eu tô falando na média. A média absurda é não dar bola pros filhos. É verdade. Agora também tem um outro lado, né? Dado que eu tava ouvindo esses dias, como mãe, claro, né? A gente tenta buscar... Esse podcast é papo de mãe, né? Papo Nós de estamos mãe. fazendo assim. A gente tenta buscar recursos. Não, e eu brinco, né? Que os meus entrevistados, eles pensam que são entrevistados, mas na verdade é uma mentoria de graça. Que claro. Mas, né? Vamos aproveitar, né? Aproveitar a profissão. E eu tava lendo que também tem o outro lado, né? Do pai que acha que a tela é o problema de tudo. Não. E que, na verdade, a criança vai estar inserida nesse mundo, né? Óbvio. Ela não pode ser criada feito um ET, né? Uma coisa ali à parte que não sabe como o mundo é. Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. É importante também, né? Ter esse contato com o que vai ser daqui pra frente, só vai, né? Me incomoda o número de horas nas telas, tá? Me incomoda desde que entrou o game na minha casa, me incomoda. Eu gostaria muito que os meus filhos tivessem gasto mais horas lendo livros do que em games, mas assim, este é o mundo que temos. E aí, diante de uma série de pessoas, né, da minha geração, ou até mais moças, que me dizem assim, esses games, eu digo, olha, eu acho que assim, a gente brincava de polícia e ladrão, ficava atrás de uma árvore fazendo pá, matei.
Eu acho que se a gente tivesse um Call of Duty, um GTA, né, um Red Dead Redemption, eu não iria pra rua com o dedinho atrás de uma árvore matar alguém. E eu ia pegar uma Kalashnikov lá e botar os troços de raio-x, porque é muito mais legal, porque é deste tempo. Então, assim, eu não posso subtrair o tempo que as pessoas estão vivendo, que meus filhos não tocarão em games. Ele vai ser um pária. Vai ficar apartado do convívio social, ou ele vai viver brincando na casa dos amigos, porque lá tem o quê? Lá tem game. Então, assim, é uma guerra até hoje, né? Uma guerra de horas, assim, que eu acho que eu perdi esta guerra. Eu gostaria de ter tido muito mais limite. Eu dei o limite que eu consegui, né? Eu, minha mulher, quer dizer, como pais, nós demos um limite que eu gostaria de ter dado mais, mas assim, é o que é o tempo que vivemos, né? Não dá para dizer, ai, bom era no meu tempo. Não suporto essa frase, bom no meu tempo. Sim. Meu tempo é agora. Tem que ver como é que eu vou lidar agora. Sabe que agora há pouco eu falei na minha época e pensei, na minha época também não, agora. Na tua época agora. É teu passado. Quando a gente fala no meu tempo, é no meu passado. Ah, isso é música do meu tempo. Não, isso é música da minha infância. Sim. Isso é música da minha adolescência. Música do meu tempo agora. Sabe? E os meus filhos, pra ver como a gente usa essa expressão sem se dar conta, eles não têm 5 ainda e eles dizem, essa música é da sua época, mamãe. Porque já ouvi. Tanto que a gente fala, né? O da minha época. Mas, olha, é um desafio, realmente. Bota só da minha época de criança. Da minha época de jovem. Exatamente. Da minha época, né? Porque a gente mesmo faz com que eles nos enxerguem daqui a pouco, né? Como não. Bom, teve uma criança que me perguntou, eu entrevisto muita criança, eu falo como eu viajo o Brasil todo, eu sempre chego para pais assim e digo, posso fazer uma pergunta para ela? Porque eu tenho que pedir, né? Imagina pegando uma criança sozinha, não. E aí eu faço muitas perguntas e uma vez falei da infância, ela foi falando, ela disse assim, é verdade que vocês viviam em preto e branco? Eu achei bárbaro, porque assim, as fotos que eu tenho, né, o que a avó tinha, o que a mãe tinha da sua infância, são fotos em preto e branco. Um dia Deus foi lá e, né, ligou a cor, né? Pois essas coisas. Não, mas eu achei muito interessante. Pergunta, né, eu achei muito interessante. O Mariano, meu filho, me olhou ontem, mamãe, de onde nasceu Deus? Mas ele me perguntou. Sim, porque se ele criou tudo, como é que faz, né? E eu fui sincera, né? Olha, Mariana, essa é a pergunta que todo mundo se faz. Mas a gente espera que um dia ele nos conte. E ele ficou pensativo. Ele vai dar a devolutiva, tá? Agora é muito em moda falar a devolutiva. Ele vai dar a devolutiva. Vai dar. Agora, falando em moda, então, o que tá mais na moda? Reclamar da geração que veio antes da gente? Seria isso? Eu avisei que isso ia acontecer, tá? Quando vocês eram jovens, eu adoro fazer essa sacanagem, assim, os millennials não são jovens, tá? Eu já ia dizer, eu sou jovem. Não. Os millennials são pessoas adultas. Jovens é a geração Z, né? Por quê? Porque millennials é geração Y. E eles são chamados de millennials porque eles eram os jovens na virada do milênio. A virada do milênio foi há 23 anos, então é uma pessoa adulta. Nem me fala, eu ainda não aceitei que foi há 23 anos, mas vamos lá. Mas assim, quando eu era professor dos millennials na graduação, ou seja, há 20, 22 anos, tá? Eu dizia, vocês nos envelheceram muito rápido com essa questão do digital, porque eu expliquei, olha, eu tinha 38, 39 anos de idade, eu disse, olha, eu toquei em computador pela primeira vez com 32, em celular com 35, na internet com 34, ou seja, eu aprendi 3 idiomas depois dos 30 anos. Eu brincava, eu dizia assim, eu aprendi computadorês, internetês e celularês, né? Idiomas, né? Linguagens, depois dos 30 anos. E eu contava para eles, olha, eu tive a sorte, nos anos 60, isso era mais comum, eu aprendi inglês e francês na escola até os 12 anos. Eu falava fluentemente aos 12 anos esses 2 idiomas. Vai aprender francês com 30 anos. Vai aprender inglês com 40 anos, entende? Então, assim, e aí eles achavam engraçado, porque era mais difícil uma pessoa de 40 anos aprender o mundo digital. E eu dizia, calma aí, que eu estou estudando uma geração, porque vocês aí, os milênios, estão nos envelhecendo aos 40, 45 anos de idade, mas vocês serão envelhecidos pela geração Z aos 30, 35. E aí quando deu, nós estamos em final de 2023, em 21, quando veio a polêmica do cringe, que é vergonha alheia, né? Que é a maneira como a geração Z diz que os milênios estão ficando velhos, né? Eu disse assim, viu? Eu avisei, porque assim, é de outro material. Os millennials são feitos do mesmo material que eu e eles são feitos de outro material. É isso. E tu sabe que a minha afilhada, que tem 16 agora, ela dizia, ai, Dilda, já é cringe falar cringe. Eu tive que ouvir isso também. Eu falei numa palestra e um adolescente veio no final e disse assim,
professor, é cringe falar cringe. Eu digo, mas eu digo o quê? Não diz nada. Eu digo, como é que eu fico? Eu sou professor de comunicação. E é uma geração um pouco do não diz nada, né? Porque, tipo, tudo tu... Não pode. Não posta demais, não faz demais, não usa emoji, né? Usa figurinha, ou já nem usa figurinha, já nem sei mais. Aí não usa o coração. Hoje eu ainda te mandei o coração. Eu vi. Eu digo assim, andar assim, né? Assim, e a minha mãe olha todas as séries coreanas. Ela tem Dorama? 62. É Dorama. E ela gosta, e eu digo, mãe, tu é uma pessoa que tá um pé numa geração e o pé na outra, né? Porque gosta dessa. Eu estudei japonês, o japonês também fala as coisas com sílabas assim, né? Então, Dorama vem de drama. É por isso que é Dorama. É que nem, né? Television, né? Television. O Dorama é de drama. Sim, bacana. Bom, e agora a gente tá falando, né? E claro, acabam surgindo... Não são críticas, né? São piadas que a gente acaba fazendo, assim como fazem com a gente também, né, Dado? Mas tem uma visão otimista, tem uma forma da gente, todo mundo conviver bem, cada um usando o melhor de cada geração? Eu sou um otimista, eu vou passar o ano de 2024 inteiro fazendo muita palestra dizendo isso. Pelo seguinte, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Só que a gente tem que, assim, sair um pouco do pedestal, os mais velhos têm que sair do pedestal, por quê? Eu vou repetir os meus gestos, tá? O século XX era vertical. A gente olhava para a autoridade olhando de baixo para cima. E o século XXI é horizontal. Tá? Então, assim, é óbvio que a autoridade mudou. A gente mandava de cima para baixo, hoje a gente comanda, precisa do grupo para tocar, né? Isso não é jogo de palavras. Então, assim, quem tem nesse choque de gerações, tá? Nessas dificuldades de linguagem entre gerações, quem tem mais vivência, mais maturidade, mais experiência para iniciar o diálogo e a aproximação? Os mais velhos. Só que quando eu era mais jovem, eu tinha que me adaptar aos velhos. E agora que eu estou ficando velho, eu tenho que me adaptar aos jovens. Por isso que eu tenho um bordão há 20 anos, que eu digo, o mundo mudou bem na minha vez, porque quando eu era jovem, eu tinha que aguentar os velhos. Agora que eu estou ficando velho, eu tenho que me adaptar aos jovens, né? Mas eu acho que os mais velhos têm que entender melhor do mundo da geração Z e da nova geração dos dedinhos, para usar elementos de linguagem que lhes aproximem dessas gerações e não lhes afastem. Eu adoro brincar nas palestras. Digo, não chega num grupo de jovens e fala assim, e aí, galerinha? Pô, Hang Loose tem 50 anos. Galerinha da época do Cazuza, entendeu? Assim, fala algum termo, né? Nós brincando aqui, fazendo, né? Assim, não faz assim para eles, né? Usa termos e usa sinais de que você conhece o mundo deles, porque cada vez que a gente fala, eles estão aqui no celular, quando a gente fala alguma coisa que é do mundo deles, eles fazem assim, como é que esse senhor sabe disso? Que eu acho que são truques de linguagem. Eu sou otimista. Eu acho que a gente não vai ter saída a não ser se entender. É verdade. Tá? Então a gente eu vou explicar um pouco os velhos para os jovens, explicar os jovens para os velhos. Quando os millennials estavam entrando no mercado de trabalho, eu fiz muito isso lá, há 15, 17, quase 20 anos. Eu dava palestras nas empresas, era assim, de manhã eu explicava os jovens para os velhos. E de tarde eu explicava os velhos para os jovens, não importasse o grau hierárquico. E funcionava muito. Pô, eu dei muita palestra no início do século fazendo isso, porque já tinha mudanças, né? Os millennials já eram diferentes dos outros, né? Mas aí agora com o tempo os millennials estão ficando parecidos com os X Baby Boomer. E diferente mesmo é a Z. Mas eu sou um otimista, viu, Paulo? Eu acho que a gente vai se entender. Eu me sinto um pouco no meio do caminho, sabe? Acho que é uma fase, né? Eu tenho 35 anos. Tu não é nem novo nem velho. Então tu fica meio no limbo. E eu adorava provocar, né, a tua geração. Eu dizia, olha, a gente teve uma base cultural mais consistente. Não é pedantismo que eu tô falando. Não é preconceito. A escola era mais exigente. Então a gente estudou mais, né? Eu brinco com o pessoal da tua faixa. Digo, a gente lê os livros. Vocês leram os resumos para o vestibular, quer dizer, né? A maioria dos livros vocês leram os resumos. Então assim, a gente, né, mais, sei lá, um pouco mais denso, a base cultural. E a geração Z é mais avançada digitalmente que vocês. Então eu digo assim, olha, vocês são a geração sanduíche.
Porque vocês estão ensanduichados em gente que não entende digital, mas tem mais base cultural, e gente que não tem base cultural, porque a geração Z quase é muito fraca, né? Mas é mais digital que vocês. Então, assim, olha a ensanduichada que eles... Né? As duas gerações da ponta dão nos millennials. Os millennials estão em crise, né? É normal essa crise, porque não vocês... sou só eu, que bom. Não, é porque muitos de vocês da tua faixa etária olham e se identificam com coisas que eu estou falando, né? E de repente a gente fala alguma coisa e vocês, isso é coisa de velho. Mas aí vocês vão dizer assim, mas esses jovens, eles pintam o cabelo diferente, eles usam piercing diferente, eles falam diferente, tem toda uma língua diferente, né? Então, vocês... E agora? Né? Agora tem uma pergunta para te fazer de uma coisa que eu me cuido muito, assim. E geralmente erro mesmo assim. Para não cair naquela do... Eu acho essa geração... é a geração Z, né? Que vem... Depois da tua. Isso. Não são comprometidos. E aí eu me sinto a velha que reclama dessa geração. Não. Olha aí, o problema tá na geração. Mas existe isso mesmo, né? Eles não são comprometidos. Não são. E no trabalho, então, tu, claro, percebe muito mais isso presente, né? Que parece que ninguém... De novo, eu vou olhar para a câmera. Se você é comprometido, eu não estou lhe criticando. Né? É que eu estou falando da média. Eu gravei uma entrevista ano passado. Tinha 8 pessoas no estúdio, tá? Câmera, assistente de câmera, né? Editor ali e tal. E era um baby boomer, né? Faixa de 60, tinham 2 da faixa entre 40 e poucos, 40 e muitos, 3 millennials mais velhos, assim, 30 e muitos, e tinha um câmera de 20 anos. E eu falando sobre gerações, eu não falei nada de comprometimento, não falei nada. Eu falei de características de gerações e tal. E aí, no final, depois de câmera desligada, o rapaz, eu notei que ele estava gostando, né? Ele veio e disse assim, eu achei legal isso que você falou. Você consegue definir o maior problema da minha geração com uma palavra? Olha que... Gostei, né? É que nem inteligência artificial. Quem sabe perguntar tem resposta melhor, né? Então, eu disse assim, eu gostei da sua pergunta, mas eu acho que você não vai gostar da minha resposta. E aí eu disse assim, uma palavra, maior problema da geração, descomprometimento. E ele disse assim, quando eu disse isso... O cara de 60 anos, as pessoas de 45 e os de 30 e poucos fizeram assim. E eu disse, cara, infelizmente, é porque não lhes foi exigido cumprir, entregar. E toda vez que não cumpria, eu passava a mão e disse assim, mas isso é assim mesmo, tá maravilhoso. Então assim, quando a pessoa chega no mercado de trabalho, ela chega como ela foi tratada a vida toda. E isso, lamentavelmente, é verdade. E há uns 10, 15 anos, farejando isso já, porque eles estavam assim na escola, mas eles iriam ser assim no mercado de trabalho, e estão sendo, ainda para complicar, veio a pandemia, que muitos começaram o estágio online. É muito pirante, né, isso, né? Eu disse assim, os velhos ainda terão longa serventia, porque velho que entrega vai ser contratado. Porque vai chegar uma hora que tem que contratar quem entrega. Então, assim, e aí, quando eu dou palestra só para jovem, eu estou falando demais, só para sintetizar. Quando eu estou falando só para jovem, eu digo assim, seja um pouquinho acima da média em comprometimento, um pouquinho acima da média em interesse, um pouquinho acima da média em pontualidade, um pouquinho acima da média em leitura, né? Não precisa fazer assim, pode fazer assim, né? Seja um pouquinho acima da média em interesse, que você vai dar um salto absurdo, porque a média não é pontual, não é interessada. A média não veio com aquela gana, porque não lhes foi exigido até aqui, e aí na hora de entrar no mercado de trabalho vem a pandemia, que dá aquela bagunçada geral no mercado de trabalho. Então, assim, descomprometimento, sim, é o problema. É o problema, né? Bom, e aproveitando o gancho do menino, então, como é que a gente poderia, para quem está em casa e não entende tanto os termos de cada geração, o que é o quê, elencar, então, a maior qualidade, vamos dizer assim, e o maior ponto a ser trabalhado, para a gente não dizer defeito, de cada geração? Eu acho que a geração X, olha só, Baby Boomer é de 45 a 61, 62. Eu não sou apegado à data. É mais tipo de comportamento, que foi um tipo, como foi criado. Sim. Os Baby Boomers, que é de 45 a 61, 62, e a geração X, que é de 62, 63 a 80, tá?
estão muito parecidos, porque a geração X está envelhecendo também, tá? É um blocão, assim. Esses aí, a maior qualidade é não faltar ao serviço, tá? Vai gripado, vai com febre, mas isso é a forma como foi criado. Não sei se é bom ou ruim, mas assim, a grande qualidade é que o pessoal vai, entrega. E o chefe ou a chefe é que tem que mandar, vai para casa que você está com febre. Isso é uma qualidade, tá? Defeito, tá atrasado na atualização de equipamentos, de linguagem, de processos gerenciais, controles, né? Indicadores, KPIs, essas coisas, tá? Métodos agile, né? Está atrasado. Então, coisas boas, coisas ruins. Dos millennials, os millennials, assim, quem é esta pessoa? Ela é uma pessoa millennial mais para perto dos X e Baby Boomer que vai entregar, ou já é um millennial mais geração Z que não foi exigido? Então, os millennials têm uma interrogação grande, mas assim, eu acho que os millennials são muito frágeis, tá? Comparado com os anteriores. Os millennials faltam mais aos compromissos e não se sentem tão culpados, tá? Mas assim, sofrem já a cobrança dos mais velhos. Estou falando dos de 45, 50, 60, 70, tá? Eu tenho 62, mas assim, nosso bloco dos que exigem, né? Diz assim, esse aí é uma incógnita. Pode ser daqueles que entregam e daqueles que já não entregam. Né? Então, os millennials têm assim. Mas qual é uma boa... Acho que a melhor qualidade dos millennials, falam com a gente, porque são filhos da gente, né? E tem alguma forma melhor de diálogo com os mais jovens, porque nós temos uma distância muito grande, tá? O lado bom é porque é meio diplomata, tradutor, intérprete, tá? E adaptável. É tradutor, intérprete, né? A geração Z, eu costumo falar da geração Z mostrando a geração que está vindo depois. Tem muitos da geração dos dedinhos, tá? Que por temperamento, de tão elogiados pelos pais, que já mandam nos pais. As crianças de 4, 5 anos já mandam nos pais, tá? Eles já mandam. Então, assim, eu quero estar vivo, por isso que eu digo, eu quero durar 100 e tantos anos, 111, tá? Eu quero 111. Porque eu quero ver as duas novas gerações com 50 e 60 anos de idade, tá? Então eu quero viver mais 40 anos, 50 anos no mínimo para ver, porque eu acho que a geração dos dedinhos, tá? A geração que eu chamo de IA, é mais comprometida, é mais assertiva, é mais, não digo nem autoritária, tá? Mas assim, é mais mandona do que a geração Z, que eu acho que é a mais frágil de todas. A geração Z é a mais frágil emocionalmente de todas. Eu acho até que essa geração do dedinho é mais aguerrida do que a geração Z. Então, assim, qual é o grande problema da geração Z? É frágil demais. Porque foi criada assim, ela não tem culpa, tá? Fomos nós que criamos eles assim. Só elogio, só proteção, né? Pô, parquinho agora tem solo de borracha, né? Então o cara não rala mais o joelho. E se ralar o joelho, o mertiolate não dói. Pô, então assim, os caras não... Né? Então assim, eles não sofreram, né? E papai e mamãe elogiando, chega uma hora que a pessoa tem que encarar a vida. E aí a vida e aí a fragilidade. Então, por isso é que tá... As pessoas falam de burnout como se fosse assim, tô com dor de cabeça. Os caras não param de falar de burnout. E esses dias eu ouvi, pô, se você é da geração Z, me desculpe, mas eu ouvi. O rapaz tinha 1 ano e 3 meses de carreira e disse pra mim, tá na hora de eu fazer um sabático. Como assim, né? Com 1 ano e 3 meses, que eu fiz sabático com 27 anos de carreira, entendeu? Sim. Então... E acho que banaliza até pra quem realmente tem um burnout, né? Sim. É que nem o TDAH, né? Sim. Não é que não exista, óbvio que existe. Sim. Mas é tanta gente falando, às vezes é só o celular que tá te deixando atrapalhado, e tu falando que tem TDAH acaba prejudicando quem realmente tem. Não, né? E outra coisa, os pais estão querendo que os filhos tenham. É. Os pais todos estão dizendo assim, acho que meu filho tem um síndrome autista, acho que meu filho tem... Calma, ele é só criança, sabe? Calma, leva pra escola. Para de proteger tanto. Deixa ele ralar o joelho, deixa ele bater a cabeça. Deixa ele ter um galo. Galo era uma coisa normal, não pode ter galo, entendeu? Galo, aquela protuberância porque bateu a cabeça no chão. Então assim, mas eu só falei de coisa ruim da geração Z, né? Tem que falar uma coisa boa da geração Z. Eu acho que a geração Z
vai ser mais os bons da geração Z, né? Sim. Os bons, os acima da média, né? Acho que eles vão pegar o mundo velho e levar para o mundo novo. Tá? Então, assim, eu acho que eles são agentes da transição. Uhum. A gente parou já de viver do jeito que a gente vivia. A pandemia, para mim, é um marco. Tá? Nós somos outras pessoas. Mas essas outras pessoas já tinham começado na virada do século. Sim. Tá? Daqui 30, 40 anos, a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, a pandemia foi uma aceleração desse novo mundo, desse novo ser que a gente é. Mas já tinha começado lá com a internet. É mais ou menos assim, vapor e eletricidade. Uhum. Começou com o vapor, a Revolução Industrial, mas a eletricidade foi o grande salto. Eu acho que a internet é o vapor e a inteligência artificial e tudo isso que vem junto agora é a eletricidade. Não sei se ficou claro. Então, assim, daqui 30, 40 anos a gente vai olhar para lá e vai dizer isso. Eu acho que a gente vai olhar para lá e dizer assim, mas quem fez a transição de um tipo de mundo, né, esse mundo aqui para esse mundo aqui, tipo de mundo da Revolução Industrial para esse mundo novo aqui, foi a geração Z. Eu acho que nem os millennials eu vou achando que era eu. Não, eu acho que vai ser a geração Z. Uhum. Vocês vão ficar muito parecidos com a gente em 10 anos. Eu já acho, na verdade. Em 10, 15 anos, assim, vocês vão ficar parecidos com a gente. Muita coisa. Lá em casa eu tenho várias gerações, né? E é um envelhecimento precoce também, né? É um envelhecimento precoce, É paradoxal, porque vocês vão durar mais, mas vocês já vão ser decretados mais velhos antes. Sim. De mentalidade. Meu marido tem 45, não de físico, né? tá? Não de físico, mas de mentalidade. Meu marido tem 45, eu 35. E os guris vão fazer 5, né? Então, são várias gerações. Ah, o teu marido foi pai aos 40 que nem eu. Quando eu te ouvi, ainda pensei sobre isso. E ele tem... não consigo entender esse Instagram. E ao mesmo tempo se irrita com a falta de comprometimento, a falta de senso de urgência, que eu também me incomoda. Mas eu já sou mais digital, né? Então, fico flertando com dois mundos, vamos dizer assim, né? Bom, mas a gente falava, entre outras coisas, que é bom que eles sejam um pouquinho mais pontuais, um pouquinho mais leitores. E te ouvindo falar, pensei justamente isso, porque se tem coisa que nos deixa mais casca grossa, eu acho, mais preparado para fazer uma entrevista, para ir numa entrevista de emprego, enfim, para o que o mundo demandar, é a leitura. Foi assim, inclusive, que a gente se conheceu, né? Eu te contando através da Fefa, que está aqui com a gente, sobre os meus 20 minutinhos. Ela tá ali. E eu trouxe, então, esse quadro para o podcast. Tá. E aí eu sempre indico um livro que por algum motivo eu acho que dá para fazer um gancho com o entrevistado ou que eu recomendo a leitura para ele. E trouxe hoje A Revolução dos Bichos, esse clássico do George Orwell, né? Em algumas edições ele vem com um outro nome, né? Mas... É que Animal Farm é o nome original, que é A Fazenda dos Animais, né? Parece que agora as edições as novas edições, principalmente pela o negócio da língua portuguesa, Angola, Portugal, Moçambique, é a Fazenda dos Animais. Então, se você comprar A Fazenda dos Animais, você está comprando o mesmo livro que A Revolução dos Bichos. E esse livro que eu acho engraçado dele é que até quando a gente pensa em questões políticas, por exemplo, quem é de direita olha para ele e pensa, ele tá certo, é isso mesmo. E quem é de esquerda, como de fato o George Orwell era, né, mais por um viés socialista, diz, ele tá certo, é isso mesmo. Então é o viés da confirmação, né? Mas acaba que ambas as visões conseguem extrair o que consideram o melhor desse livro. Esse tá na lista dos meus 10 melhores livros que eu li. Ah, é? Olha aí. Quando eu vi aqui, antes de começar, eu digo assim, será que ela pesquisou? Porque eu já até falei sobre isso em algum lugar, assim, leiam esse livro aqui, né? Desconsiderem esquerda e direita, esse papo é antigo, lê esse livro, porque esse livro tem muita coisa boa sobre o viver em sociedade, né? Exatamente. E aí, então, eu resolvi trazer para indicar pro pessoal que tá em casa, e então, que bom eu também indico. Que bom que tu também indicas, e quero te perguntar... Esse gesto foi cringe mesmo. Eu faço assim para te ajudar. E quero te perguntar, então, quais são os outros livros, ou o outro livro que foi um divisor de águas na tua vida? Adoro me pergunta isso, sabe por quê? Porque a maioria dos podcasts agora é os 7 hábitos das pessoas mais competentes, 5 dicas para você chegar lá, e toda vez que o cara me pergunta assim, me indica um livro, eu digo assim, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Amo. Machado de Assis, tá? Leia assim, Platão, tá? Lê Shakespeare, né? Rei Lear, Shakespeare, tá? Lê, depois que ficar mais casca grossa de leitura, vai ler o Schopenhauer, vai ler o Nietzsche, vai ler o Marx, tá? Vai ler, mas lê os clássicos. E eu acho que a alma humana, os gregos já tinham decifrado, toda a mitologia grega já tinha decifrado. Vai ler Rei Édipo,
Tá? Vai ler. Então, assim, nenhum livro atual, os livros atuais, todo mundo está lendo, todo mundo está falando. Eu acho que o diferencial é ler os clássicos. É ler grandes obras de Irmãos Karamazov, tá? Guerra e Paz. Vai ler, assim, 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Vai ler, assim, livros que entendem da alma humana, que traduzem a alma humana. Eu acho que o tempo já tornou... né? E eles são eternos, porque a alma humana... Os gregos já decifraram isso há quase Sêneca, 3 mil eu adoro, anos. sobre a brevidade da vida. Sêneca, maravilhosa. Então, assim, essas coisas têm que ser relidas ou revendidas. Vendidas no sentido assim, a gente tem que vender, porque senão a gente só lê esses livrinhos. Agora, todos é com aquela palavra F. Eu não suporto essa série. Você tem que ser... Sabe? Que um saco isso. Porque isso, assim, isso passa, a pessoa não lembra amanhã do que leu. Não lembra. Agora, uma leitura não é pesada, tá, pessoal? É só de alma humana. Vai ler sobre a alma humana. E te deixa preparado para esses de agora, inclusive, né? Exatamente. Para ter senso crítico, né? Exatamente. A mitologia grega já tinha decifrado todos os comportamentos, assim. Só não tinha internet na mitologia grega, mas o resto tinha já. Sabe que sobre a brevidade da vida eu comprei Louca de Medo de Não Entender e é totalmente compreensível, claríssimo. Né? Claríssimo. Mais claro que muita gente de hoje em dia, né? E Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tu falaste, foi um dos poucos livros que eu li 2 vezes na vida. Eu li também 2 vezes. Eu li muito nova, né? Eu também. Eu tenho feito isso, por exemplo, ontem, que foi meu primeiro dia, efetivamente, férias, eu revi Perdidos na Noite. É um filme clássico que eu vi com, sei lá, ele foi lançado quando eu tinha 8 anos, eu vi com 15, né? Ou 17, e eu nunca mais tinha visto. Pô, é outro filme com 62, entendeu? Assim, então, assim, eu agora vou me dar o trabalho de garimpar grandes filmes que me impactaram aos 20, 30 anos, mas que eu quero ver com outro olhar, porque eu li O Pequeno Príncipe com 15 anos, tá? E eu reli com 45. Pô, me apaixonei, porque era outra dimensão o livro. Então, O Pequeno Príncipe tem isso. E tem o mundo... Todo mundo fala mal. O Mundo de Sofia. Não consegui dar. Eu adorei. Vou tentar de novo, então, porque eu tinha 15. Mundo de Sofia, mas o Mundo de Sofia é maravilhoso. Eu tinha 15. Eu li o Mundo de Sofia com 35. Então é um sinal. Tá na hora. É um sinal. É um sinal. Lê o Mundo de Sofia, que é muito bom. E o teu livro? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, fez 10 anos o primeiro, né? Que é O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, né? Eu ganhei de presente, maravilhoso. Que é um livro todo em tweets. Eu fico impressionado, assim, como ele ainda tá atual, né? Impacta, E eu agora escrevi o segundo livro, não ficou pronto, vai ser lançado agora no verão. É Desacomodado. Desacomodado? O subtítulo Adaptabilidade à Mudança, Futuro do Trabalho e Choque de Gerações. Esses são os 3... E é em tweets também? É em tweets também. Não sei se fala tweets ainda. Não, é em tweets, embora eu tenha mudado para X, para mim é em aforismos. Tá? Em aforismos. Mais chique. Aforismos. Dado, vamos então para o final. Deixa uma mensagem para a gente, positiva, né? Já que és um otimista e eu sei mesmo que és. Eu vou beber menos do copo para mostrar assim. Eu acho que o copo está sempre cheio, tá? Não é nem meio cheio. Tá com ar e água. Para mim, o copo tá cheio. Eu sou um otimista incorrigível nos meus piores momentos, assim. Eu não me aguento deprê, tá? Porque eu acho assim, nós somos privilegiados, tá? Porque nós vivemos um mundo que está em transformação e ainda vamos viver muito deste novo mundo. Uma nova era, nós vamos ter um computador assim, nós vamos falar com a parede vai responder. Nós vamos ter expansão de memória, nós vamos fazer... nanorobôs, já tem isso tudo que eu tô falando já existe, já tem aí. Nós vamos ter nanorobôs resolvendo as coisas sem precisar abrir a gente. Eu que sou corredor, vou trocar uma rótula, troca a rótula. Tá? Assim, eu acho que a gente vai viver num outro mundo e a gente veio daquele mundo de... Eu bati a máquina, eu fiz curso de datilografia, sabe? Eu brinquei de polícia ladrão, e eu vou viver esse mundo assim, com vício, com saúde, com inteligência, podendo usar, trabalhar. Então, assim, quando a pessoa diz assim, falta 5 anos, eu, pra quê? Pra me aposentar? Eu digo, cara, vou morrer. Não tem nada a ver com faixa de renda, né? É dar sentido para a coisa, para a existência e tal. E eu não vou falar a palavra propósito nem sobre tortura, porque acabaram com a riqueza da palavra. A palavra propósito agora está sendo usada a cada 5 frases. Tem propósito, tem propósito. Eu faço as coisas de propósito.
tá? E não gosto de falar sobre propósito, eu gosto de falar sentido da vida. Né? Uhum. Que, aliás, é um grande filme do Monty Python, O Sentido da Vida. E um livro do Viktor Frankl. Exatamente. Né? Que exatamente. É o sentido da vida, eu acho. Sentido da vida. Eu adoro o Frankl. Eu também acho. Agora há pouco tava a Cris Silva aqui e a gente conversando sobre isso. Pra mim, falam tanto propósito é servir, cada um serve de um jeito. Mas e outra coisa, tem pessoas que trabalham meramente para se sustentar porque elas estão precisando pagar os boletos. Então, o cara que está num serviço que é difícil, ele não está com propósito. Sim, o que eu vou... Não, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que me sustentar, eu tenho que pagar minhas contas. Então, assim, não tem propósito. E foi bem isso que eu gostei tanto fala do Frankl, né? Porque, era de um campo de concentração, qual é o teu propósito? É sobreviver. É sobreviver, cara. O meu continua sendo sobreviver. Depois, se pudesse se me divertir, melhor. Sim. Entendeu? É Maslow. É verdade. Dado, pra te ajudar nas férias, então... eu tava olhando, eu digo, será? Será que é um mero merchan ou não? Também, é um presente do Netúnia Wine Bar, que é o primeiro bar de vinhos da região sul do estado. Lá que legal. O podcast originalmente é gravado, né? E eu contei lá pra Tayane e pro Matheus, que são os proprietários, que tu estavas entrando em férias, então te mandaram aqui um Alma Negra. Espero que tu gostes. Muito obrigado, vou mostrar lá, muito obrigado. Esse vinho, sabe que ele tem uma peculiaridade que ninguém sabe muito bem quais são as uvas, né? Sempre é uma surpresa, o blend, né, de cada safra. Então, espero que tu faças bom uso. Muito obrigado mesmo. E espero que isso não tenha geração, né? Que o vinho se mantenha sendo uma paixão de todos. Muito obrigado mesmo. Dado, sem palavras para agradecer. Eu sei que tu é um palestrante requisitado, renomado, viajado. Mas deu, né? E te agradeço muito de verdade a confiança. Acho que hoje em dia tempo é, né, o nosso ativo mais precioso. Então, obrigada mesmo. Fico muito feliz de estar aqui em Porto Alegre para conversar contigo, que é um professor de todos, né? Eu, como comunicadora, mais ainda me considero uma aluna e aprendiz. Sabe qual é o hashtag que eu mais gosto de botar em alguns? Hashtag dado professor para todos. Eu gostaria de poder dar aula para o maior número de pessoas, assim. E dar aula não é do alto da minha sabedoria, passar o meu conhecimento, não. É troca. Tá? É aqui, né? É aqui, ó. É aqui, eu peguei. É aqui, não vem aqui, é troca. Isso aí. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigado mesmo. E obrigada para quem ficou até agora com a gente. Espero vocês no próximo episódio. Com certeza foi uma aula para levar para 2024 e para a vida.